Esse início de trabalho eu sempre falo assim para minha equipe, uma fala que é uma maneira que eu tenho de agradecê-los. Sinto feliz assim de estar trabalhando, o esforço mesmo que cada um faz. O trabalho em equipe, ele exige mesmo um esforço, um empenho, e é bem interessante assim quando a pessoa tem dentro dela uma esperança, uma bondade interior, independente da idade da pessoa. Todo o trabalho que essa pessoa realiza fica um trabalho bom. Aonde essa pessoa está, ela atua assim com uma bondade interior e aqueles com quem ela relaciona ficam felizes. E eu venho observando assim que pode ser nosso trabalho, pode ser no trabalho de sobrevivência, pode ser um avô cuidando do neto. O jeito que cada um dá o toque dá certo, porque às vezes aquela criancinha pequena não percebe o benefício que está recebendo, mas aqueles que vê aquele adulto cuidando daquela criança, fica feliz com aquele jeito bom e o jeito que dá certo, com a responsabilidade que ele está ali no momento, ele desempenha bem o papel dele. Nós também, no nosso trabalho, sempre tem uma importância, e a importância está do jeito que a gente executa a responsabilidade, que é da nossa função mesmo. Cada um tem uma função e cada um tem uma responsabilidade. A importância está no jeito que aquele que tem a responsabilidade executa a responsabilidade. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Salvação, Libertação. Isso é uma coisa assim bem interessante, porque as pessoas, de uma maneira geral, acham assim que o Criador está disponível para atendê-las a qualquer instante, independente da situação em que ela se encontra. Mas o mais interessante assim que a gente vem observando que normalmente as pessoas não pensam antes de executar um ato. Aquele ato é realizado e depois pode acontecer de não dar certo e a pessoa fica pedindo para o Criador atendê-la. O jeito assim que os seres humanos comportam é muito interessante, porque é um jeito muito pequeno, um jeito assim que a Terra é o centro e que a pessoa onde ela se encontra é o centro. E a gente vê assim pelas reportagens a grandeza do universo, e a Terra é uma pequena estrela que não tem luz própria, e os seres humanos, diante da grandeza da Terra, e também eles são muito pequenos, e os movimentos que a Terra tem, que a Terra realiza, são movimentos assim grandiosos, e o ser humano esquece dessa grandeza toda e ele se coloca numa posição como se ele fosse muito importante e que agora ele vai receber os auxílios. Para qualquer pessoa receber um auxílio, ela tem que conhecer as leis da criação. O Criador já deixou as leis, aquilo que semeias, hás de colher. Não tem uma pessoa que pode colher diferente daquilo que plantou numa época anterior. Esse plantar quer dizer uma maneira que a pessoa vem tendo da conduta, do comportamento. Para a pessoa amanhã passar a ser diferente um pouco, ela precisa de conhecer as leis e andar melhor de acordo com a lei, ser mais ponderada nas suas decisões, no seu jeito de pensar, na importância que a pessoa acha que ela tem. A pessoa acha assim que ela tem muita importância numa empresa, vence o tempo de aposentadoria dessa pessoa, ela sai da empresa e a empresa às vezes vai mais facilmente. Aquele pai acha assim que ele tem muita importância dentro daquela casa e aquele filho vai embora para uma outra cidade, um outro país e nem volta mais, e aquela importância daquele pai também era uma importância relativa. Assim é a mesma coisa no jeito da mãe. Mas se a mãe, se o pai, se aquele filho comporta-se de uma maneira de bondade mesmo, de nobreza, de um jeito bom, de uma beleza interior no jeito de comportar, de vestir, os vínculos de laços de família, por exemplo, se solidificam. Na vida nossa de relacionamento com familiares,
com vínculos sanguíneos, fica fácil da gente observar o jeito que a gente tem que fazer, cumprindo as leis, respeitando aquele que vive na mesma casa que a gente, meu irmão, meu filho, meu pai. Se eu faço esse trabalho, em contrapartida, se esse trabalho também é feito por eles, de uma consideração, de um bom senso, com uma bondade interior, isso não quer dizer estar alheio, submisso. Bondade interior é uma presteza, é uma gentileza. As palavras hoje a pessoa precisa de conhecer. Se a pessoa conhece direito, então num momento de dificuldade, ela também vai saber formular um pedido, mesmo ela passando por dificuldades, por limitações interiores, ela vai saber fazer o pedido que ela precisa para receber a condição de ser salva e de ser liberta. Salvação, libertação está no princípio de cada coisa. A pessoa vai colher aquilo que ela plantou numa época anterior. E se agora ela está querendo colher o que ela não plantou, não tem uma maneira dela receber daquela colheita. E assim a gente vai vendo na casa da gente. Um filho, um pai, um irmão, a mulher, o companheiro, só tem jeito de colher a nobreza, o jeito bom, se no relacionamento tem a nobreza, tem o jeito bom. Quando uma pessoa entra com uma nobreza, com um jeito bom, com uma presteza, e a outra pessoa entra com um cinismo, num futuro curto, num futuro próximo, esse relacionamento para de existir. A maneira que a pessoa tem para caminhar na vida é ela limpando o passado dela. Um jeito que a pessoa tem para limpar o passado é começar a construir coisas produtivas. Jeito bom é estudar o livro Na Luz da Verdade, dedicar um tempo mais cedo naquela casa, para ela mesma, ter um tempo para ela. Uma maneira que existe da pessoa ajudar outra pessoa é ela tendo um jeito. Somente tendo o jeito é que ela pode dar uma orientação. Ela conhece as maneiras. Conhecendo, então ela vai poder orientar. Se ela dedica um tempo para ela, para o crescimento interior dela, para ela ver como ela sente o corpo dela, o jeito que ela sente as partes do corpo, então no futuro ela também vai ficar com saúde, vai ficar com uma coerência e vai ter que ser um modelo, um exemplo. Quando uma pessoa quiser um jeito bom de vida, vai olhar naquela pessoa. Salvação, libertação é a pessoa colocando os pés no chão, conhecendo o idioma e conhecendo ela mesma e vendo as tendências que ela tem, o jeito que ela é e qual é a importância dela no relacionamento que ela tem. Um trabalho é muito importante, mas a pessoa ter um trabalho e ela não ter importância nesse trabalho, ou ela não desenvolver um jeito para ter uma importância nesse trabalho que ela executa, é muito ruim para esta pessoa. Então cada um tem que fazer esse esforço como ele é. E para a pessoa ver como ela é, ela tem que estudar o livro Na Luz da Verdade, e o dia dessa pessoa tem que iniciar mais cedo um pouco do que no movimento daquela casa. Precisa de conhecer as leis da criação. Não tem uma maneira da pessoa pedir para o Criador qualquer coisa, de qualquer maneira, sendo que antes daquele ato ser realizado, daquela situação que ela se encontra agora, ela não refletiu antes e muitas vezes ela não perguntou uma orientação de uma pessoa que conhece todo aquele processo, como desenrola, para ela ter o cuidado antes de enrolar-se, para ser previdente. As leis da criação, elas são assim bem fortes mesmo. Nós, com a nossa maneira de pensar, achando que o nosso jeito é um jeito bom, não percebemos que nós irradiamos aquilo que nós somos. A nossa irradiação
está do jeito que nós sentimos as coisas, os pensamentos e o jeito que a pessoa sente. Isso é fácil de observar e fácil mesmo de perceber, porque tem aquelas coisas assim quando chega uma criança pequena e às vezes aquela criança se encontra assim de uma maneira tão boa que cada adulto quer dar um toque naquela criança, ou pegá-la ou brincar com ela, e determinadas pessoas a criança fica mais afetuosa, com outras pessoas a criança vai distanciando. Isso é o jeito que as pessoas estão irradiando. Conhecer as leis da criação tem a importância para a pessoa saber o que é dizer salvação, libertação. A maneira que a pessoa tem para ela ser salva, para ela ser liberta, ela tem que conhecer direito as leis da criação. Ela tem que ver como ela anda em cima das leis. Essa coisa que a gente recebeu assim dos nossos pais, tudo pode e que tudo é possível e que no último instante da vida da pessoa, a pessoa vai ter o perdão daqueles atos que ela cometeu durante a vida dela. Essas coisas assim é uma acomodação interior, não tem uma maneira. Tem a maneira que a pessoa precisa de desenvolver, que o jeito dela tem que ser um jeito que irradia segurança para aqueles com quem ela convive, que pode ser dentro da casa dela e que pode ser no ambiente de trabalho. A pessoa tem que irradiar uma segurança, uma determinação, e se ela faz esse trabalho, ela tem que ter a segurança do livro na luz da verdade. Salvação, libertação é a pessoa conhecer os ensinos e andar de acordo com os ensinos. A maneira que a pessoa tem para ser salva e para ser liberta não é no último instante. Quando uma pessoa machuca o dedo, dependendo do trabalho da pessoa, ela às vezes gasta assim até 20 dias para aquelas células se unirem novamente. O trabalho da pessoa, o jeito que a pessoa vive, o jeito que ela movimenta a mão, dificulta aquelas células colarem. Então, isso é fácil de observar, porque quando a pessoa quer um auxílio para ela ficar liberta daquele comportamento errado que ela teve num período anterior, ela tem que lembrar do dedo quando machuca. Não tem uma maneira da pessoa colar aquelas células e aquele dedo se regenerar imediatamente. Tem o tempo. Para umas pessoas, dependendo do jeito que a pessoa trabalha, o jeito da vida da pessoa, pode ser no outro dia aquele dedo já se apresenta bom. Mas para outras pessoas pode ser vários dias, especialmente se a pessoa está sempre mexendo com água. Então o jeito que mexe com a água dificulta aquelas células se unirem novamente. O livro Na Luz da Verdade dá à pessoa o jeito que ela precisa de fazer todos os dias, de ir vendo assim com uma coerência, com uma ponderação, que ela só poderá estar salva, ela só terá a salvação, ela só terá a libertação se ela cultivar dentro dela todos os dias os ensinos e o jeito de viver. Às vezes a pessoa acha assim que tem um passado ruim e que quer ter um passado bom, mas o passado da pessoa está incomodando ela, o jeito dela, o jeito que ela foi deixando os filhos caminharem pela vida e agora ela tem vontade de trazer esses filhos de volta. Mas tem uma coisa boa assim, às vezes uma pessoa, um pai, uma mãe, faz uma avaliação dos filhos pelo comportamento que ele tem dele e dos irmãos dele. Mas os filhos têm uma outra influência de uma outra parte. A influência do pai, a influência da mãe naqueles filhos é influência relativa. Só tem uma influência maior se a pessoa está muito segura dentro dela com o propósito dos estudos das leis da criação. Então, todas as coisas possíveis, a pessoa é cuidadosa, é criteriosa com os amigos,
com o ambiente em que vive. Tem muita influência os amigos, tem muita influência o ambiente que a gente frequenta. E isso é fácil da gente observar. Na casa da gente, quando passa um produto de limpeza, às vezes aquele cheiro daquele produto fica ainda até o outro dia. Isso é fácil da gente observar que está no ar o cheiro daquele produto, mas também tem as irradiações que a pessoa deixa. Às vezes a gente sai assim com os amigos e senta numa grama ou debaixo de uma árvore ou no banco da praça e a gente vê assim que o amigo saiu, está em outro lugar e a gente olha para o lugar em que ele se encontrava, parece que ele ainda se encontra naquele lugar. Quer dizer que a influência da pessoa continuou. Isso é verdadeiro. É tão verdadeiro que quando a pessoa vê um trabalho de um cachorro, o trabalho que o cachorro faz com o cheiro localizar a pessoa ou localizar um item, já passou por aquele lugar há mais tempo. E o cachorro vai seguindo os passos que a pessoa deixou. A influência tem muita importância. Conhecer o livro Na Luz da Verdade e ser cuidadoso com as influências dos chamados amigos, isso ajuda muito na vida de cada um de nós. A pessoa precisa de ter esse cuidado, de fazer o trabalho diário com ela mesma, de ver como é possível ela melhorar as irradiações para ela ter a influência naqueles que são queridos dela e que ela vê que ela influindo vai facilitar a vida daqueles familiares no futuro. O facilitar a vida não quer dizer assim que agora vai ter um recurso financeiro melhor. Não, o facilitar a vida é a pessoa ter a nobreza dentro dela e aprender a ter o relacionamento. Não quer dizer que a pessoa tenha um recurso financeiro e que a vida dela interior agora está mais fácil. Nosso trabalho é mais da vida interior, a vida exterior é uma consequência. Se a pessoa sabe administrar e ela adquire as condições, então ela passa a ter aquelas condições materiais da vida exterior. Mas o nosso trabalho mesmo é na vida interior, é da pessoa convivendo com ela, independente da condição financeira em que ela se encontra ou do trabalho que ela executa. Não tem um trabalho que é melhor do que o outro. Em uma empresa tem todos os tipos de funcionários e todos eles têm muita importância, porque precisa mesmo de um elemento naquele setor. Aquele setor vai ter importância conforme aquele funcionário desempenha a qualidade no trabalho que é da responsabilidade dele. Então, se a pessoa no futuro ela quer melhorar ou quer passar a ter a condição de influir na vida daqueles familiares, essa pessoa precisa de começar a edificar dentro dela a condição dos ensinos. É dentro de cada um de nós, porque de madrugada, quando a gente acorda com as preocupações, com as coisas para serem resolvidas, é dentro de cada um de nós. A pessoa fica com ela mesma, independente das condições exteriores. Uma edificação dentro de nós é conhecendo o livro Na Luz da Verdade e admitindo uma condição assim de pequeno mesmo diante das grandezas que a vida nos apresenta, diante das saudades, tristeza mesmo e também das alegrias, porque salvação e libertação está no ciclo da vida da pessoa. Toda a época da vida da pessoa, na tristeza ou na alegria, ela tem a condição de compreender os ensinos e viver melhor dentro dela. O viver bem na sociedade, isso é necessário. A diferença que existe entre o ser humano e o animal é a nobreza, é uma qualidade superior, é o relacionamento e nesse relacionamento diferenciar a familiaridade, a influência que cada um tem na vida do outro. Tem muitas influências boas que a gente vê assim. Eu conheço muitas pessoas, na sequência dos anos,
tiveram determinadas profissões justamente pela influência de um tio, pela influência do professor, da professora. A influência tem muita importância na vida de cada um. A vida interior tem essa coisa assim, que a pessoa desenvolve o jeito de ir conhecendo os ensinos, ficando fortalecida dentro dela, admitindo que ela tem vontade de ter um saber para influir na vida daqueles que é querido dela, um irmão, um pai, uma mãe. Mas para isso a pessoa primeiro ela tem que ter uma segurança interior. Não tem uma maneira da pessoa achar que vai poder ajudar outra pessoa se ela, com ela mesma, não tem a segurança interior, se ela não está segura dos ensinos. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição. Salvação e libertação é a pessoa com ela mesma, ela fazendo um trabalho com ela, caminhando em cima das leis da criação. Não tem uma maneira da pessoa fazer um pedido e o pedido dela ser aceito. Para a pessoa receber os auxílios, ela tem que estar irradiando a condição para a força chegar até ela. Não tem assim uma boa vontade e ela tem que estar com um propósito interior muito forte para ela mudar dentro dela a constituição dela. Se a pessoa passa por uma situação, é porque a constituição dela, o jeito que ela irradia as coisas na vida, tem aquela frequência. Ela pode receber os auxílios, mas se ela não muda dentro dela a frequência, ela volta para a situação anterior. A vida é uma escada, degraus, é uma aspiral. A pessoa precisa de fazer muito esforço para movimentar na escada da vida interior, para aquelas influências que ela recebeu, que deixou ela muito entristecida ou sem a saúde. Ela pode receber os auxílios e ela ficar melhor, mas se ela não muda dentro dela, se ela não muda de frequência, as coisas anteriores voltam. Por isso que tem uma parábola assim de uma senhora que aproxima-se de Jesus e ela anda o dia inteiro ao lado de Jesus, falando que ela não era considerada, que aonde ela se encontra eles não valorizam ela. E quando é à tarde, Jesus fala para ela: você não me pediu nenhum conselho, mas eu vou te dar um conselho. Muda de cidade e trabalha de manhã até de noite. Se a pessoa vai mudar de cidade, se ela tem o trabalho de falar o sim ou não somente, então ela não tem que falar do passado dela. E se ela vai trabalhar de manhã até de noite, e se ela vai fazer o trabalho dela com o coração, com o sentimento, ela não tem tempo para lembrar do anterior. Então, a atenção que a pessoa precisa de ter todo um instante para executar bem a atividade que é da responsabilidade dela, ela não vai ter tempo para pensar no passado. Ela vai ter que ter muita atenção para fazer melhor o trabalho seguinte também. Com isso, vai ter dentro desta pessoa a mudança de frequência. O livro Na Luz da Verdade ajuda a pessoa a mudar a frequência dela. Nós temos que mudar a nossa frequência, do jeito que nós nos encontramos, do jeito que nós temos assim a constituição. É a constituição dos nossos pais. E isso é tão verdadeiro assim que a gente olha para a mão de um irmão, a gente vê a mão do nosso pai. A gente olha assim para a testa de uma irmã, de um irmão, a gente vê a testa da nossa mãe. Então essas coisas são verdadeiras, que a nossa constituição é a constituição dos nossos pais. Só que tem uma outra coisa assim muito interessante, que a nossa constituição está pior. E é verdadeiro, porque se a Terra se encontra pior, então nós estamos 1 grau a menos do que os nossos pais na nossa constituição, porque nós somos também aquilo que nós colocamos na boca.
E se hoje usa muitos produtos químicos, então a nossa constituição está pior. Então o nosso empenho interior ainda é mais fraco. Agora tem a luz. Quando a gente aproxima da luz do Criador, então o aquecimento da luz nos possibilita a mudar a nossa frequência, a ter uma fusão. E essa fusão é verdadeira. A pessoa tem que fazer o trabalho dela. Esse trabalho é interior. Salvação e libertação é a pessoa caminhar todos os dias com o propósito que ela está querendo. Não tem um mais ou menos na vida de cada um. Tem um propósito mesmo, um esforço, um carinho, uma dedicação. O livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa ter essa dedicação e ela ir vendo as coisas que ela precisa de conquistar na vida, os conhecimentos que ela tem que ter. Conhecer os ensinos tem muita importância, que é o caso dessa senhora que tem na parábola que ela andou com Jesus e que à tarde Jesus dá a ela o conselho. Mas se a gente observa hoje nos nossos dias, nós temos que fazer como essa senhora. Às vezes mudar fisicamente de ambiente é difícil, mas temos que ter mais atenção no nosso trabalho diário. Essa atenção no nosso trabalho diário tem essa importância sim. Quando a gente dedica uma atenção melhor em cima daquele trabalho, uma atenção com um carinho, uma atenção com o coração, o próprio trabalho nos ensina como faz melhor. E isso é tão verdadeiro assim que quando a gente conversa com uma senhora que está sempre trabalhando no fogão, às vezes ela apresenta uma criatividade que a gente fica assim muito feliz de estar ouvindo o relato daquela senhora, da criatividade que ela teve. Olha que importante. Quer dizer que o próprio trabalho, a dedicação, o jeito daquela senhora possibilita a ela ter sempre uma criatividade naquela função que ela tem. Isso também a gente vê assim. Anteriormente, que muitas senhoras, muitas mocinhas faziam sua própria veste, seu próprio vestimento, não repetia. Tinha criatividades assim maravilhosas. Na nossa vida profissional, se a gente dedica um tempo também, vai apresentando a criatividade. Nas leis da criação, vai apresentando o conhecimento, vai apresentando o jeito de compreender cada coisa. Temos que fazer muito esforço para compreender direito. Não tem assim mais ou menos. Temos que compreender direito, porque quando a gente pedir, a gente sabe aonde a gente vai dedicar os nossos pensamentos, aonde a gente vai colocar a nossa irradiação e vai ver como é possível então influir na vida daqueles que a gente ainda gosta, que a gente trabalha com elas, com aquelas pessoas, como a gente pode influir para essas pessoas continuarem irradiando coisas boas para nós também, porque se irradiam, a própria pessoa é beneficiada. O livro Na Luz da Verdade vai dando a condição da pessoa e desenvolvendo que salvação e libertação é um esforço constante dentro de cada um para compreender os ensinos do Criador. A maneira que a pessoa tem para fazer um pedido está de acordo com o conhecimento dela. Salvação, libertação. A pessoa precisa de ser cuidadosa com ela todos os dias. O trabalho que ela executar com carinho. O trabalho exterior precisa de ser executado com carinho. Ele vai irradiar e as pessoas que vão receber aquele trabalho vai ficar muito feliz com aquele trabalho que está sendo visto ou que está sendo recebido. Essa é a importância. Todas as pessoas têm que ter. O marco da vida da pessoa é o jeito que ela executa o trabalho. O livro Na Luz da Verdade dá essa condição para a pessoa, dela ter dentro dela a nobreza,